Olá, caríssimos irmãos, que a bênção do Mestre Jesus, que o seu amor divino possa nos envolver a todos nesse instante e que possamos, em nome de Jesus e dos benfeitores amigos, realizar o trabalho de hoje conforme a vontade do nosso Pai. E vamos pedir a todos, convidar a todos para mentalizarmos o Mestre Jesus para juntos fazermos a prece. Senhor Jesus, Mestre divino e amado, aqui estamos para mais um trabalho de reflexão sobre os vossos ensinamentos, onde nós todos, Senhor, precisamos tantos, nesses momentos em que o alimento espiritual se faz imprescindível para as nossas almas. Rogamos a Ti por misericórdia, que nos ampare, que nos ajude, que nos conduza, que nos inspire, para que consigamos alcançar a real necessidade de cada um de nós. E que os benfeitores do bem e da luz nos ajude, esteja sempre conosco, nos conduzindo em todos os momentos da nossa vida. Obrigada, meu Senhor. Graças a Deus. Então, vamos dar início, né, à nossa reflexão sobre a temática de hoje, que está contido no Livro dos Espíritos, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais e está dentro das leis, melhor dizendo, da lei de destruição. Ultimamente estamos tratando de temas que está dentro dessa lei de destruição. E hoje nós temos da questão 752 a 756 do Livro dos Espíritos. E nós gostaríamos, queridos irmãos, de contar com a ajuda de todos, né? Com as suas vibrações, para que possamos juntos aqui, mesmo distante fisicamente, mas mentalmente próximos, podermos atender à necessidade dos corações queridos. É um assunto um tanto doloroso, porque vamos falar de irmãos nossos, de espíritos que ainda se comprazem em prejudicar o próximo, que ainda se deixam levar por sentimentos, por ideias, por comportamentos muito desajustados. Então, vamos pensar juntos. O que é que nos causa mais impacto na atitude de uma pessoa? É aquela atitude de alguém que comete um crime, que assassina o seu próprio irmão, sua própria irmã, seja um pai que assassina o filho, seja o filho que assassina o pai, seja um familiar que assassina outro familiar, ou que assassina um outro ser humano, muitas vezes por questões de herança, por questões de relacionamentos, por questões fúteis, banais. Ou será que nos impactamos diante das pessoas que negam socorro a outro, que se negam a prestar um socorro? Ou para nós também, ou também nos impactamos com aquele que espanca o outro até a morte, onde o outro pede clemência, pede socorro, pede misericórdia, mas não é ouvido.
e aquele que se encontra na condição do mais forte ceifa a vida daquela criatura. Ou a violência contra os indefesos, violentar um indefeso, uma indefesa, um adulto violentar uma jovem indefesa. Às vezes, aqueles que deveriam ter o dever, a responsabilidade de cuidar, de zelar e de proteger. É exatamente aquele que fere, que ofende, que maltrata e muitas vezes tira a vida. Ou também aquele que se deixa levar por instintos maldosos e maltrata animais, maltrata ou mata os animais, devasta as plantações, as árvores, ou toca fogo, ou queima, ou polui. São atitudes irracionais, em que nós ficamos muitas vezes impactados, chocados com isso. É muito difícil nós observarmos tudo isso. É muito doído vermos isso. Pior ainda é sermos vítimas dessas situações. Sabeste que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Disse Jesus, e foi registrado por Mateus, no seu capítulo 5, do versículo 21 e 22. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Então, Jesus aqui deixa bem claro, né? Observe, para nós, né, de comum, nós achamos que o pior castigo é o fogo do inferno. Quantas pessoas têm medo de ir para o inferno? Do fogo do inferno. E aqui é o castigo mais leve, porque é apenas aquele que diz que o outro é louco. Tu é louco, tu não tem juízo. Só por isso merece ir para o fogo do inferno. Então a condenação, quando ele fala aqui, merecerá condenação pelo juízo, e que será condenado no juízo, com certeza há de ser uma condenação bem mais severa para aquele que mata, porque é um dos primeiros mandamentos: não matarás. Por isso ele diz, foi dito aos antigos, então desde muito antes. E ele vem, eu porém vos digo. E aí ele vai dizer, quem se puser em cólera contra seu irmão, quem tiver ódio, quem tiver raiva e desejo de vingança, merecerá ser condenado. E ainda diz, aquele que disser raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Raca era uma palavra, naquela época, que era dita, e que queria dizer pessoa que não vale nada, e se dizia cuspindo, para deixar bem claro que aquela pessoa não era bem-vinda. Então Jesus condena, deixa muito claro que não é permitido, não é aceito nas leis divinas qualquer atitude descortês. Veja, qualquer atitude descortês de uma pessoa para com outra,
de um irmão para com o outro, de um semelhante para com o outro. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, nesse mesmo capítulo, vai falar sobre isso. Está no Evangelho também, nesse capítulo. Então, a brandura, a mansuetude é uma regra divina. Os pacíficos é que serão chamados filhos de Deus. Então, significa que toda atitude diferente disso está contrário às leis divinas. E aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 754, ele vai perguntar aos espíritos: a crueldade não derivará da carência de senso moral? A crueldade é o tema de hoje do Livro dos Espíritos, nas questões que eu mencionei, e que está dentro da lei de destruição, da lei moral de destruição. Aí ele faz aqui essa pergunta aos espíritos: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Aí eles vão dizer: não digas da carência, ou seja, não é uma questão de carência que falte o senso moral. Diz da falta de desenvolvimento do senso moral, porque o senso moral existe em todos nós, em todos os homens, diz aqui os espíritos. E é esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde serem bons homens. Ou seja, esse senso moral está incrustado na nossa consciência. E aí ele faz uma analogia aqui, é como o perfume, que um dia vai ser perfume, está ainda na flor, que ainda nem desabrochou. A flor vai desabrochar, vai exalar um perfume, vai ser colhida para transformar num perfume. Então, a mesma coisa naquele que ainda está, não é, se deixando levar por atitudes dessa ordem de crueldade. Então, é essa pessoa que esse senso moral, essa lei divina, ela está latente, está no nosso íntimo, mas que ainda não se desenvolveu. É o que ele diz aqui. Não é que falte, não foi desenvolvida. Então ele diz: a crueldade se deriva disso. É daí que vem a crueldade. É pela ausência desse senso moral, dessa condição que é bem humana de fazer uso das leis que estão registradas em nossa consciência. Prosseguindo, Kardec, na questão 755, ele vai fazer outra pergunta. Como pode dar-se que, no seio da mais adiantada civilização, se encontre seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Então, é de causar estranheza, né? Ele coloca isso, que no meio de uma civilização já adiantada, ainda se encontrem pessoas assim perversas, cruéis, como é o nosso caso, né, hoje em dia. Naquela época ele já causava estranheza, imaginemos hoje, né, que já avançamos de forma, né, grandemente, intelectualmente, nós somos pessoas mais esclarecidas, já temos muito mais tempo da época que Jesus, já temos muito mais tempo dos conhecimentos das leis divinas e como entender que ainda se encontre em nosso meio pessoas que agem como verdadeiros selvagens, como ele diz aqui. Aí os espíritos respondem: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São
se quiseres, selvagens, que da civilização só têm o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Então, é aquele processo, né, queridos irmãos, a lei do progresso. Estamos aqui encarnados, cada um de nós, dentro de um processo da lei de progresso, buscando o melhoramento, o aperfeiçoamento, resgatando, expiando, provando, mas o objetivo é este, é nos melhorarmos, é aproveitarmos as situações, seja de prova, de expiação, de resgate, para nos tornarmos pessoas melhores, para encontrarmos dentro de nós essa luz divina, esse facho celeste, que todos nós somos dotados. E aí ele faz essa questão, né, de causar estranheza, e aí a gente vê aqui que faz parte, é natural, né? Nós precisamos ajudarmos uns aos outros. Então esses espíritos ainda primitivos e dados a comportamentos selvagens, é importante que eles estejam junto, do lado, que tenham referências positivas, para que ele se estimule, se mobilize e se sensibilize para fazer as alterações que ele precisa, né? Então, como é que nós podemos assim perceber, observar em nosso meio, né, em nossa sociedade, nessa sociedade já adiantada, como diz Kardec, uma civilização já adiantada, como é que nós podemos observar, prestar atenção e identificar espíritos dessa natureza? Muitas vezes na infância, já começa na infância. Há crianças, né, que já na parte da infância, pequenos mesmo, a gente observa neles um prazer de maltratar os animais, de matar os bichinhos, de brincar de forma perversa com os animais, com as plantas, de quebrar, de derrubar, de machucar. As outras crianças, as brincadeiras são um tanto maldosas, no sentido de maltratar o outro, de ferir o outro. Então já se observa na infância. É justamente nessa fase onde há uma responsabilidade e uma necessidade de se prestar atenção às tendências que aquele espírito está trazendo. Como é que é o espírito? É um espírito calmo, é um espírito tranquilo, que demonstra uma boa índole ou não? É um tanto agressivo, é um tanto arredio, é aquele espírito que demonstra uma natureza um tanto rebelde. Como é que é? É aí que está o grande trabalho da família, dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis. Porque se não houver uma intervenção nessas criaturas, eles vão crescendo e adquirindo cada vez mais habilidades para continuar fazendo as maldades, né? As crueldades. É preciso que haja muita compreensão, muito amor para esse ser, para que ele seja tocado, para que ele descubra o valor e a existência e o valor dos bons sentimentos. E não agressões, castigos, descasos, abandono. Então, são espíritos que já trazem uma necessidade. E ao chegar aqui, precisam da ajuda dos familiares, para que não se acentue mais essa sua tendência, não é? E então, quando ele chega na fase adulta também, podemos identificar, podemos observar no adulto essa conduta também.
onde ele faz as coisas, ele prejudica as pessoas e não mostra arrependimento. E tem aquilo como se fosse natural, como se fosse normal, muitas vezes externa ou demonstra um prazer muito grande, um prazer íntimo, né? Se compraz com aquilo, com aquela situação, ri, faz piada, debocha do outro que está numa situação de sofrimento. E há situações em que comete essas atrocidades como revide. Então, é alguém que foi mal atendido, é alguém que recebeu uma trancada no trânsito, e aí ele se acha assim, se acha perfeitamente normal pegar uma arma e tirar a vida daquela outra pessoa. Ele acha isso perfeitamente normal e se vê como um justiceiro. É um a mais, é um a menos que está causando problemas na sociedade. Muitas vezes é essa a visão dessa criatura. E outras vezes também nós identificamos, observamos pessoas com esse comportamento que já tem essas tendências, né? Que ele, ao ser condenado por crimes cometidos, eles se tornam muito mais violentos. Eles se revoltam, alimentam mais ódio e o desejo de vingança, e aí generaliza para todo. Todo mundo para ele é seu inimigo. É um inimigo em potencial. E sempre que pode está prejudicando os outros. Então, muitas vezes são espíritos que reencarnam trazendo uma carga negativa impressa em sua mente, perturbada, né? E que, ao chegar aqui, precisa de ajuda para não alimentar essa conduta maldosa. E muitas vezes não é o que acontece, né? E aí é quando nós observamos alguns casos mais severos. Por exemplo, nós percebemos que alguns casos de esquizofrenia é consequência de espíritos que foram perversos no passado e que agora vivencia essa experiência, vivenciando, né, a ausência da realidade através de uma enfermidade como a esquizofrenia. Então, na verdade, é o quê? É um enfermo emocional. Essas criaturas são enfermos emocionais que podem atrair outros enfermos, encarnados ou desencarnados. Eles podem se tornar grupos, formar falanges, seja no plano material e no plano espiritual, atrair aqueles que se comprazem com aquelas atitudes e que estimulam essas pessoas. Na verdade, são muito carentes. Esses espíritos que são dados à maldade, à crueldade, são extremamente carentes de amor, de afeto. São desprovidos de alto amor e de autoaceitação. Por isso, nós precisamos pensar e repensar como devemos agir diante de uma pessoa que identificamos com esses traços. Como lidar? Como lidar com uma pessoa, né, que tem esse comportamento, tem essa conduta, tem esses traços violentos e, às vezes, condutas violentas, que agem violentamente, que agridem, que batem, seja em mulher, seja em qualquer pessoa. É aquele tipo de gente que, por qualquer bobagem, está fazendo atrocidades. Eles existem ainda em nosso meio. Nós vivemos num planeta de provas, de expiações, onde a predominância do mal ainda é real. Então, o que devemos fazer? Como lidar com isso? A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Veja que interessante. A melhor maneira de combater, de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível.
Essa é uma frase dita por Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19. Muito interessante ao falar sobre essas questões. Como é que nós devemos agir diante de pessoas assim? Ora, o que nós aprendemos com Jesus? Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se alguém te chama para caminhar 1000 passos, dá outro 1000. Ou seja, não revidar o mal com o mal. Essa é a nossa função de cristãos, de criaturas humanas, filhas de Deus, e que já despertamos as leis que existem no nosso íntimo, que estamos acessando a essas leis e que compreendemos perfeitamente que não há outro caminho que não seja o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, para nós que temos essa compreensão, é preciso que nós observemos a nossa conduta diante da conduta do outro. Muitas vezes, ao ouvirmos a notícia impactante de uma pessoa, o tio que violentou a sobrinha, o pai que violentou a própria filha, as mais diversas formas de violência, e aí nós mobilizamos muitas vezes dentro de nós o sentimento de raiva, de desejo de vingança, e muitas vezes exortamos uma punição severa para essa criatura. Sim, essa criatura, ele deve pagar pelo seu crime, pelos seus atos. Mas será que nós, que somos seus irmãos, é que temos nas nossas mãos a lei e a justiça para julgá-lo? Perguntemos a nós mesmos. Se fosse, perguntemos a nós mesmos, na nossa consciência, diante dessa situação. Se fosse Jesus aqui a escutar isso, qual seria a atitude de Jesus em relação ao errado? Porque o erro cometido deve ser combatido, deve ser reparado. Mas e o errado? O que fazer? Estimular para que ele cometa mais erros? Para que ele continue errando? Para que ele continue cometendo essas atrocidades? Não, queridos irmãos. Nós precisamos nos empenhar em tocar, em sensibilizar essa mente ainda adormecida, desajustada e que precisa redirecionar-se. Então, como agir? Todos nós, né? Pessoas, familiares dessa criatura, amigos, conhecidos, a sociedade como um todo. Vejamos o que diz o nosso irmão Aulus mais uma vez aqui. Ele, nesse mesmo capítulo, vai dizer: a fraternidade operante será sempre o remédio eficaz. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos a amar aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Como queremos viver em paz?
com a nossa consciência, se nós atiramos pedras no errado, se nós externamos sentimentos, muitas vezes, tão agressivos, verbalizamos palavras tão duras para aquele que já por si só é um mal para ele mesmo. Então precisamos refletir. A fraternidade, diz Aulus, será sempre o remédio eficaz. Então precisamos ser fraternos uns para com os outros. E não devemos julgar, para não sermos julgados. Porque com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Isso é o que nos ensina o Mestre Jesus. Então, quais as recomendações? O que devemos fazer? As recomendações para todos nós. Todos aqueles que conhecemos, sabemos, temos alcance para ajudar uma pessoa que está passando por essas situações. Então, nós precisamos, né, estimular, sensibilizar. Se podemos nos aproximar e recomendar, ótimo, as terapêuticas que nós vamos colocar aqui. Se não, vamos orar, vamos mentalizar, para que ele se sensibilize e procure Deus no seu coração. Que ele busque de alguma forma vincular-se a Deus, o seu Pai, o nosso Pai. Que ele observe que ele é filho de Deus. Vamos orar pedindo para que isso ocorra de alguma forma, porque Deus tem os meios corretos de chegar junto dessa pessoa. Porque o objetivo divino não é punir, é corrigir. E esse também deve ser o nosso. Não punir, mas corrigir aquela pessoa. Então, o que nós podemos? Se não temos proximidade, oremos. Confiemos na providência divina. Com fervor, com fé, nós seremos ouvidos. Mas se nós não temos acesso, não temos, ou melhor, se nós temos, que se não temos é a prece, é a oração. Mas se nós temos de alguma forma, direta ou indireta, vamos favorecer para que essa pessoa tenha acesso a terapêuticas espirituais e terapêuticas materiais. Podemos sugerir como terapêutica, né, a terapêutica espiritual, por exemplo, as palestras, assistir palestra, de alguma forma facilitar para que essa pessoa tenha acesso às palestras. Hoje, no momento que nós estamos vivenciando com o isolamento, com o distanciamento, temos mais acesso de forma mais próxima, né, através das mídias. Todo mundo hoje tem celular, a maioria tem internet, e aí pode ter acesso a mais diversas palestras, dos mais diversos palestrantes, de excelentes palestrantes, termos acesso a excelentes mensagens que estamos precisando. Então, devemos, de alguma forma, estimular essas criaturas a ouvirem a mensagem, ouvirem a palavra de Jesus, poderem ter acesso a algo que favoreça a renovação de ideias e de atitudes, que mude a sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida e de ver as outras pessoas. E é importante nós entendermos que essa
aquele encarnado, mas beneficia também os desencarnados que estão vinculados pela afinidade. Muitas vezes, afinidade de gosto, estão vinculados pelas questões já passadas de ódio, de raiva e de vingança, e nessas tramas todas, então vai se formando uma legião de pessoas, de criaturas, de espíritos, de seres vinculados pelos sentimentos do ódio, da raiva, da vingança, da maldade, da perversidade e da crueldade. Então, as palestras podem proporcionar a libertação dessas criaturas, a libertação mental e o desvinculamento, muitas vezes, desses espíritos, os desencarnados e o encarnado, eles poderem, nesse despertar, através de uma alteração mental, eles serem desvinculados uns dos outros, sendo atendidos os uns e outros pelos amigos espirituais, pela equipe que está sempre pronta a ajudar e a auxiliar a todos. Então, mais uma vez, nós vamos ver aqui na fala de Aulus, né, uma colocação que ele faz bem interessante a respeito das palestras, né, se referindo ao momento da palestra e aos expositores em especial, né? Ele vai dizer o quê? Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais, através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então, no capítulo 4 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulus vai falar isso sobre a importância das palestras e o que as palestras podem proporcionar. Podem proporcionar o desvinculamento de perseguido e perseguidor. E a palavra, agora observemos bem o que ele diz, não é toda palestra. Então ele diz, os expositores da boa palavra. Essa boa palavra faz toda a diferença. Então, nesse caso, serão comparadas àquele eletricista que vai desligar as tomadas, proporcionando uma mudança, uma modificação do pensamento e, por consequência, libertando aquelas pessoas que estejam ou que estavam até aquele instante aprisionadas e vinculadas a ideias maldosas, perigosas para si e para os outros. E aí é interessante que algo que a gente observa, né, nas palestras. Vamos lá. Aqui, seguindo com essa parte dos domínios da mediunidade, Hilário, que é um colega de André Luiz, que está nesse trabalho, pergunta para Aulus: o que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente não presta atenção ao que está sendo colocado. Aí ele diz, o que ocorre quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos? Eles ouvem, mas não prestam atenção. Né? É aquele tipo de terreno. Né? O semeador sai a semear e a semente vai caindo nos mais diversos terrenos. Então, esse seria aquele tipo de terreno que recebe a semente, mas carece de profundidade e logo a semente morre e não dá, né, não dá fruto. Aí o que Aulus responde para Hilário? Diz, não passam, sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, ou seja, fechadas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Então, eles
né? Recebem, mas é aquela pessoa como aquela imagem do guarda-chuva, né? Eu uso muito essa imagem na questão do passe. Na hora de receber o passe, é importante que quem está recebendo esteja receptivo, esteja buscando, esteja confiante, esteja, né, desejoso de receber as energias boas, porque senão, se ele estiver duvidando, se ele estiver cético, então ocorre como um guarda-chuva, a chuva cai e sai. Então, a mesma coisa na questão aqui mencionada das palestras. A pessoa ouve, mas não internaliza. Então, ele está impermeável, não ocorreu aquele desligamento das tomadas mentais e nem a alteração mental e a modificação do pensamento para um pensamento mais construtivo. Aí vem algo bem interessante aqui que eu acho que é muito importante para todos nós. Porque tem muita gente, muitas vezes, que fala assim, nos dizem que não conseguem assistir uma palestra toda porque dormem. Não conseguem ler um livro porque dormem, é um sono muito grande. Então vamos ver se não é um caso como este aqui que Aulus vai e diz. Em razão disso, ou seja, você não presta atenção, você não assimila os ensinamentos, você não altera o teu padrão vibratório. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos, ou seja, essas pessoas, em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado, para que se lhes adie a renovação. Então, muitas vezes é provocado o sono, porque aqueles que provocam sabem o benefício que aquelas lições vão promover, sabem do valor daquelas lições. E aí interferem com a nossa permissão, porque nós não estamos atentos, não estamos desejosos, vinculados, atentos àquelas lições que iriam nos proporcionar esta mudança, este alívio e esta paz. Então, é muito importante. Então, outras terapêuticas, evangelho no lar. Devemos, se possível, né, realizar o evangelho no lar com essas pessoas ou em prol dessas pessoas. Leituras edificantes, leituras saudáveis, vamos recomendar para essas pessoas e isso serve para todos nós. A prece, né? Sempre a prece. A prática do bem e da caridade. E, como eu disse, terapêuticas espirituais e terapêuticas materiais. Então, falamos das terapêuticas espirituais, mas existem casos que há necessidade de uma atuação medicamentosa. Há pessoas que já estão tão adoecidas que elas também precisam de uma ajuda médica, psiquiátrica, precisam de uma boa psicoterapia para... Lembram que eu falei que são pessoas que não se amam, que não se dão importância, elas têm muitas vezes uma autoimagem distorcida, tem uma imagem distorcida do outro. Então, uma psicoterapia também, muitas vezes, é pertinente. Concluindo, queridos irmãos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados Filho de Deus. Jesus coloca para nós a necessidade da brandura, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Ele torna isso uma lei. Quando a humanidade, está no Evangelho isso aqui, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento.
tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Resumindo, se pudermos alterar, ajudarmos alguns espíritos ainda perversos e cruéis, estaremos salvando algumas almas para esse mundo ditoso. Do contrário, eles serão afastados e serão conduzidos para os mundos adequados ao seu processo de refazimento e de mudança. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine e nos ajude a agirmos conforme as leis do nosso Pai. Vamos orar, queridos irmãos? Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada por esta oportunidade. Que estas reflexões possam trazer ao nosso íntimo, ao nosso coração, um pouco de luz e um pouco de condição para servirmos a Ti sempre. Para servirmos um pouco mais a Ti, servindo ao nosso irmão, ao nosso próximo. Que tenhamos piedade e compaixão daquele que ainda se comprar no mal. Que não sejamos nós a pensarmos e agirmos no mal, mas também não sejamos nós a acusar aquele que ainda assim o faz. Abençoa-nos, Senhor, nos protege e nos orienta hoje e sempre. Graças a Deus e muita paz a todos.